Meus irmãos, e hoje? Existem 3 palavras que ajudam a gente a entender o que a gente vai falar hoje, que é futuro, finitude e ansiedade. Futuro, todos nós sabemos o que significa. Não precisa explanar e nem falar sobre isso. Ansiedade também, embora a gente tenha dificuldade de defini-la e de falar como ela que se processa, nós conhecemos muito bem também. Por isso que o desafio hoje é a gente entender o que é a finitude, o que a Bíblia fala sobre isso, e que relação isso tem com o nosso futuro e com a nossa ansiedade. Divulguei dizendo que um bom senso, uma boa medida de finitude ajuda muito a gente a lutar contra a ansiedade. Mas o que é finitude? Finitude tem a ver com algo que tem fim, que pode chegar ao fim, e tem a ver com limite. Então, se a gente tivesse com 2 palavras que desaguassem para um lado e para o outro sobre finitude, finitude é aquilo que tem fim, e finitude é aquilo que tem limite. Então, se algo tem fim, ele é revestido de finitude. Se algo tem limite, ele também é revestido de finitude. Então, se você tem um senso de finitude, é porque você tem a consciência de que existem muitas coisas na vida, e quase todas as coisas na vida têm fim, chega a um fim. Eu não estou falando de finalidade, eu estou falando de fim, ponto final, acabou. E tem limite. Nós somos seres finitos. Espera aí, pastor, mas a gente não tem a vida eterna, como é que a gente é finito? A gente tem a vida eterna, mas a vida eterna é próximo domingo. E aí precisa equilibrar. O próximo domingo é que é a esperança. O próximo domingo é que é a vida eterna. Hoje eu quero falar do fim. Porque embora você tenha a vida eterna, e tenha a consciência da vida eterna, essa vida aqui não vai chegar no fim, não? Então nós somos seres que têm um fim e que cremos na vida eterna. E por isso achamos que não temos fim. Mas essa vida que nós vivemos aqui, ela vai acabar, ou não vai? Então essa vida ela é finita. A vida pode não ser finita, mas esta vida que nós vivemos aqui, ela é finita. Porque ela tem um fim e porque ela é cheia de limites, limitações. Nós temos muitas limitações. E traz muito prejuízo para a nossa espiritualidade, muito prejuízo para o nosso emocional, muito prejuízo para o nosso corpo. Quando nós vivemos esta vida finita, que tem um fim e que tem limites, como se ela não tivesse fim e como se ela não tivesse limites. Nós adoecemos. Nós adoecemos, nos machucamos e machucamos pessoas. O Augusto Cury vai dizer que descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. E aí o desafio que a gente tem hoje é o convite, vamos tomar uma dose de finitude hoje? Vamos tomar uma dose de finitude? Que isso vai deixar a gente mais saudável, vai deixar a gente mais humano, vai deixar a gente mais consciente das coisas que existem na nossa vida. Então, como se a gente tivesse uma dose de finitude para tomar. E aí eu faço um alerta aqui, cuidado com o discurso do vai dar tudo certo. Porque esse discurso, ele é perigoso, ele pode ser enganoso, ele gera expectativas que geralmente, ou quase sempre, ou muitas vezes, ou podem não ser reais. Esse discurso do vai dar tudo certo é um discurso que está muito colado na nossa religiosidade. A gente respira muito isso em nossos cultos, em nossos encontros, o meu evangélico de uma forma geral, meu cristão de uma forma geral, ele trabalha muito a esperança. E não tem nada de errado em trabalhar a esperança, mas a gente precisa de uma boa dose de finitude para poder equilibrar esse negócio, porque senão a gente fica manco, a gente fica para um lado só. Tem uma espiritualidade que é a espiritualidade do tapa-buraco, a espiritualidade da Marvel, a espiritualidade que não tem nada a ver com o Congresso, não. Né? O Congresso vai dizer justamente o que eu vou falar aqui hoje. Do Super-Homem, do Wolverine, do Papai Noel. Qual é a espiritualidade do Papai Noel? A gente faz uma lista para o Papai do Céu, que é velhinho de barba branca, e ele vai responder as nossas listas, derramando sobre nós os presentes. E aí basta você fazer o quê? Você precisa colocar essa lista dentro de uma meia, aí depende da sua cultura religiosa. Se vai ser colocado dentro de uma meia, embaixo de aonde, ou mandar uma carta no shopping para Papai Noel,
né? Ele é aquele velhinho que está ali com um saco que vai passar para você e vai devolver. A gente às vezes tem uma relação assim com Deus. Uma relação que tem mediadores de pastores curandeiros, reveladores de bênção. E é só bênção, e o pastor só fala bênção, e é coisa que vai abençoar a sua vida. E a gente vai adoecendo por falta de finitude. A gente vai adoecendo porque está olhando a Bíblia, separando um lado para olhar e o outro lado a gente não quer ver. E a gente adoece com esse negócio. É a espiritualidade evangélica do corpo fechado. Não, pastor, isso não tem evangélica não. Tem, só tem outro nome. Sabe qual é o nome? Por corpo fechado gospel? Blindado. É corpo blindado, casamento blindado, relacionamento blindado, vida profissional blindada, vida financeira blindada. É o corpo fechado, não é não? Ele só tem um outro caminho para chegar lá e vai adoecendo a gente. Porque na tentativa de dar esperança, vai perdendo o senso de finitude. E nós precisamos disso, senão nós adoecemos. Precisamos desse senso de finitude. E aí a gente vai tomar essa dose aqui hoje. E aí, dose de quê? De textos bíblicos que mostram quanto nós somos finitos. Porque vivemos num mundo finito. Esse mundo vai acabar? Estou percebendo vocês meio em dúvida. Eu não perguntei se está acabando, eu perguntei se vai acabar. O mundo vai acabar? A Bíblia quando fala, vai ter um novo, mas não é um novo e uma nova. Então daqui vai acabar, não vai? Um mundo finito, cheio de limitações, que vai acabar. A gente vai tomar uma dose desses textos agora. Eu espero que você saia para casa bem finitozinho. E que isso ajude você a lidar com a sua ansiedade. Ajude a você a lidar com as suas frustrações. Ajude você a lidar com as coisas que vão acontecer à frente, estão perturbando você. E você vai entender quando for entrando nos textos que relação isso tem com a ansiedade, com o futuro. Tá bom? Vamos lá? Querem primeiro? Alguém quer sair? Porque hoje não vai ter aqueles textos de o Senhor vai à tua frente, arrombando os ferrolhos, quebrando as porteiras. É a outra parte, entendeu? Que não invalida a outra, só precisa beber junto. Você bebe só uma, você adoece. Se beber só a outra também, fica aquele crente amargurado, cético, que acha que Deus não interfere, que Deus não tem interferência nenhuma na vida de ninguém, que Deus não está nem aí para ninguém. Entra para o outro lado. Então tem que beber os dois, senão você adoece. A gente vai começar com Tiago. Tiago, capítulo 4. Que diz o quê? Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã? Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Percebe esse texto? Como ele dá assim, cai na real. Tu está aí fazendo um bocado de plano. Amanhã vou fazer isso, vou ali, vou fazer aquilo outro, vou ganhar dinheiro, e na verdade, você nem sabe o que vai acontecer amanhã. É uma real de finitude. Você é tão limitado, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Ao invés disso, você deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos, faremos isto ou aquilo. Jesus ainda usa uma história, ele conta uma história de um homem que produziu muitos mantimentos, quebrou os armazéns dele menores, construiu armazéns maiores e disse, agora eu vou guardar tudo que eu produzi e aí minha vida está garantida, eu vou armar uma rede e vou ficar só relaxando e esperando. Aí ele diz, mas Deus lhe disse, em Lucas 12, 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? A gente não pode perder porque um dos grandes problemas da ansiedade é a gente querer ser Deus, quando a gente não é. A gente quer ter o controle do nosso futuro. E o que esse texto está dizendo é, você não sabe nem o que vai acontecer amanhã. Isso é um senso de finitude.
E a gente precisa calçar a sandália da humildade, precisa botar uma roupazinha rasgada e dizer, eu não sei. Isso quer dizer que você não vai fazer plano? De forma alguma. Jesus mesmo disse que antes de você construir uma torre, você vê se você tem recurso para construir a torre, para não correr o risco de você construir a torre, não planejou e faz tudo de qualquer jeito, dá tudo errado. Entende? Qual é o problema? E é algo que você precisa guardar aí no seu coração. Você nunca estará totalmente preparado e o seu planejamento sempre será imperfeito. Estava ouvindo uma filósofa falando sobre finitude, e ela falando de uma amiga dela, que se preparou muito para ter um filho. Ela preparou tudo, disse, o que é que eu tenho que fazer para quando eu tiver o filho eu estar preparada? Aí fez curso, viu o Instagram, olhou a internet, assistiu todos os vídeos, todos as youtubers, viu tudo. Aí disse, estou preparada, pode vir. O que é que vocês acham que aconteceu? É lógico que ela não estava preparada. É lógico. Porque a vida não é assim. Os nossos planejamentos, ele não serão perfeitos. E você nunca estará totalmente preparado. Isso quer dizer que você não deva se preparar? Não. Isso diz que você não deve se preparar de uma forma exagerada, como se isso quer na tentativa de prever todos os problemas que possam acontecer, para você estar preparada para tudo que vai acontecer. Se eu já estou cansado. Não, já estou cansado. Aí a gente vai sofrer tudo que tem que sofrer, às vezes nem. Mas e se o meu filho nascer com problema tal? O que é que eu tenho que fazer? Aí vai ler tudo que fala sobre aquela menina que nem nasceu. Nem sabe se tem a doença. E se tem algumas pessoas que a gente precisa chegar assim e dizer, meu irmão, deixa eu dar uma gotinha de responsabilidade na sua língua. Abre a boquinha, abra. O posto de saúde está dando responsabilidade para você. Existem pessoas que a gente às vezes precisa dar um pouquinho de responsabilidade. Um pouquinho de deixa ver. Deixa eu dar uma gotinha de deixa ver. Quando vier, tu resolve. Deixa eu dar uma gotinha de deixa ver, para você relaxar. E aí, quando a coisa vier e acontecer, você vai procurar estudar, vai procurar se preparar, vai viver. Então, para sair dessa angústia de que você precisa se preparar de tudo, vai ter uma guerra mundial, a gente precisa estocar água nos... Entendeu? Tem gente que vive assim. Se o mundo fosse acabar amanhã, ou como se o mundo não fosse acabar nunca. E nem uma coisa é verdade, nem a outra. Amanhã eu não sei, mas nunca eu sei que não é verdade. Mas a gente não pode ficar nessa agonia. Então a gente precisa aprender a fazer um negócio que Jesus disse o quê? A cada dia, o seu próprio mal. Isso é fácil? Não, isso é muito difícil. Mas a gente precisa dizer, olha, o meu excesso de planejamento, o meu excesso de preparo, ele às vezes vai me cansar. Aí quando chega o problema para você resolver, você está tão cansado para resolver aquele negócio, porque você já sofreu tanto antes do problema chegar, que quando o problema chega, tu está armado, tu está com a armadura, tu está com a espada, tu está com tudo. Aí o problema olha para tu e faz... Aí tu faz... para trás. Porque está morto. Emocionalmente esgotado. Porque não sabe dizer assim, sabe, eu não preciso saber tudo. Eu não preciso estar totalmente preparado. Quem aqui está totalmente preparado para ser pai e mãe e educar um filho? E quem acha que vai conseguir se preparar para isso? Eu tenho uma teoria sobre criação de filho que, quando você aprende a ser pai de criança, ele vira adolescente. Aí quando você aprende a ser pai de adolescente, ele vira jovem. Quando você aprende a ser pai de jovem, ele vira adulto. E quando você aprende a ser pai de adulto, você morre. Então a gente tem, meus irmãos, que relaxar mais e ir vivendo a nossa vida, sabendo que as coisas vão vir. Deus diz, não se preocupem com o que vocês vão dizer nos tribunais. Quando vocês chegarem lá, o Espírito Santo de Deus vai capacitar vocês e vai dizer o que vocês têm que fazer.
Eu vou ficar agora preocupado como é que vai ser quando os meus filhos ficarem adolescentes. Eu vou esperar o problema chegar. Quando o problema chegar, aí a gente vai ver como é que a gente faz o negócio. Por enquanto eu dou uma lidinha aqui e acolá, dou uma olhadazinha assim para umas realidades, para outras, vou vendo como é que a coisa é, mas não vou deixar isso me consumir, entende? Porque você nunca estará totalmente preparado. Desista. Desista. E o seu planejamento, ele sempre será imperfeito. Eu estou falando para as pessoas que fazem isso em excesso. Para quem não se prepara para nada e quem não planeja nada, é outro dia que você tem que vir. Era para ter faltado hoje. Porque às vezes a gente tem isso no aconselhamento, né? Tem uma pessoa que entra, você assim, vai ler a Bíblia. Aí tem outro que entra e diz, meu irmão, para de ler a Bíblia. Eu já mandei 2 pessoas parar de ler a Bíblia. E elas depois me agradeceram. Porque precisava parar, entendeu? Estava exagerado o negócio, precisava dar uma paradinha. Para, porque está fazendo mal. Está adoecendo com esse negócio. Então depende de como a pessoa chega. Então hoje, essa parte aqui é para você que está querendo se antecipar a tudo. Percebe como esse senso, eu sou poderoso, eu consigo prever o futuro, eu consigo me preparar para o futuro. Esse senso de poder, ele te coloca num buraco de ansiedade? Coloca. E é difícil sair dele. Então começa a assumir que você não consegue. Aí Tiago ainda continua, vamos para outro texto, né? Outra dose. Tomaram essa dose? Vamos para a próxima. Tiago 4,14. O que é a vida? Vocês são como neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. A vida é assim, a gente está aqui vivo, e aí é uma fumaça, uma neblina, e de repente, principalmente se tiver um ventilador desse, ela se dissipa. Ela se dissipa. E assim é a nossa vida, e assim também são as coisas da nossa vida. As coisas que nós vivemos, elas passam assim. Elas passam. E a gente precisa ter esse senso de finitude para entender que as coisas em nossa vida têm fim. Tem fim. Tem uma hora, meu irmão, que você deixou de ser jovem. Isso acabou na sua vida. Isso passou como neblina. A fumaça se levantou e foi embora. E você não é mais jovem. Eu estou fazendo esforço aqui para não olhar para ninguém especificamente, para ninguém se machucar. Porque a gente vive numa geração que não sabe envelhecer. Que não sabe dar fim às coisas. Não sabe fechar os ciclos. Não consegue entender que energia tem fim. Que pele lisinha tem fim. Que as coisas tudo no lugar tem fim. E por mais que você resolva, vai chegar uma hora que não tem mais jeito. E a gente precisa ter esse senso de finitude, de que as coisas, a vida é como uma neblina que levanta e depois ela não está mais. A gente precisa saber fazer os nossos lutos das coisas em nossa vida, de momentos em nossa vida que acabam, porque a vida é finita. Olha o que diz em Eclesiastes 7. Sei que ninguém concorda, mas eu vou ler. É melhor ir a uma casa onde há luto do que em uma casa em festa. Pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Você está vivo? É para você. Os vivos devem levar isso a sério. O coração do sábio está na casa onde há luto, mas os tolos na casa da alegria. O fim das coisas é melhor do que o seu início. Qual é o princípio aqui de que as coisas acabam e começa o novo? E quando algo acaba, a gente precisa ter a coragem de dizer acabou. E ficar lutando para que coisas não acabem na vida da gente é uma luta contra um futuro, é uma luta numa ansiedade profunda, você lutando contra os fins que a vida traz. Existe o fim, o finale, o game over, né? Tipo, é o finale. É o acabar. E aí vem a vida eterna. Mas o acabado aqui que eu estou falando. Mas enquanto esse final geral não chega, a gente tem ou não tem vários finais na vida da gente? Várias coisas na vida da gente que chegam ao fim. Olha o que diz o Augusto Cury, completando a frase. Descobrimos nossa espiritualidade quando despertamos para a finitude da vida. Por isso, velórios nos fazem tombar no silêncio.
nos fazem tombar no silêncio. No velório a gente percebe que tudo passa, que as coisas acabam. E a gente não precisa aprender isso só no velório. A gente precisa aprender isso no curso da nossa vida. E entender que tudo na vida tem seu fim. E existe um luto a ser vivido e um novo a ser abraçado. A morte não é isso? A morte não é isso? O fim e um novo a ser abraçado. Mas a gente vive isso só na morte? A gente vive isso na vida da gente o tempo todo. O tempo todo. E uma hora que você foi criança, que o Natal para você era mágico, e tem uma hora que isso acaba. E começa um novo ciclo na sua vida. Uma nova história. Eu lembro dos meus 24 de dezembro, eram os melhores dias da minha vida. Eu ganhava presente do meu avô, da minha avó, do meu avô, da minha avó, do meu pai, da minha mãe, do papagaio, do carro, até o cachorro me dava presente. Eu lembro que do dia 24 para o dia 25 eu não dormia. Abrindo os presentes, montando ferrorama. Depois que você monta, você fica olhando assim, vale, é só isso. O bicho rodando, né? Que é bom para vitrine, né? Mas era maravilhoso. Isso tem uma hora que isso acaba. E tem gente que não está pronto para poder acabar as fases da sua vida e passar para a próxima fase. E fica querendo continuar a viver uma infância quando a infância acabou, a viver uma adolescência quando a adolescência acabou, a viver uma vida de solteiro quando a vida de solteiro acabou. A viver uma vida como se você fosse jovem, quando na verdade você não é mais jovem. Isso é ruim? Isso é o ciclo da vida. Nós abraçamos outras coisas. Quando a morte vem, vem o novo. E se a gente não consegue dar o fim para essas mortes na vida da gente, a gente fica num sofrimento, porque vê que está acabando e vai sofrendo e fica querendo evitar aquele negócio. Não dá para evitar. É o ciclo da vida. Ela vem e pega você. Ela vem e pega você. João 20:17, tem um episódio muito interessante. Jesus ressuscita e aparece Maria Madalena para Jesus. Você acha que ele é um jardineiro. E lá em João 20:17, ela quando percebe que Jesus era Jesus, quando ele diz mulher, chama ela de mulher, ela percebe que era Jesus, aquele jardineiro. Ela segura Jesus, Jesus olha para ela e diz, não me segure. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o Pai e Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Jesus diz, mulher, não me segure. Aquilo que a gente tinha para viver aqui, a gente viveu. Eu estou indo para o Pai. Ele é o Pai de vocês. Eu estou indo para Deus. Ele é o Deus de vocês. Acabou. Eu vou continuar me relacionando com vocês, mas vai ser de outra forma. Não vai ser Jesus andando na Galileia, andando, acalmando, fazendo as refeições. Não vai ser mais daquele jeito. Aquilo ali vai ter acabado. E tem gente que não está deixando a vida seguir. Ou pais ou mães que estão segurando seus filhos sem entender que algumas fases da vida elas acabam e outras fases começam. E a gente precisa deixar partir, a gente precisa deixar ir, a gente não pode ficar segurando, querendo para a gente. De que a gente precisa olhar e dizer, não me segure, esse momento acabou, nós vamos viver um outro momento agora. É outra fase que nós vamos viver agora. E essa nova fase, ela também é linda. Mas a gente tem medo do novo. Então a gente prefere se agarrar com aquilo que está na mão da gente e não saltar de jeito nenhum, quando Deus, na verdade, está colocando algo novo para a gente viver na frente. Tudo na vida tem seu fim. E existe um luto a ser vivido e um novo a ser abraçado. Amém, irmãos? Mas vai mais uma dose. 2 Coríntios 4. Esse texto é conhecidíssimo. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre o nosso corpo morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Eu li esse texto de uma forma que ele sempre é lido, dando ênfase na parte boa.
Eu vou ler diferente. Porque a gente decora só a parte. Eu botei em negrito o que é para decorar, tá vendo? A gente gosta daquela outra parte lá, ó. Tá em negrito aí? Tá. Viu a leitura que eu fiz? Motivacional. Vou ler de novo. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre em nosso corpo o... Eita, que sai gemido, né? Sai gemido porque não é o que a gente quer. Esse texto está dizendo que nós não ficaremos desanimados, desesperados, abandonados, destruídos, mas ele também está dizendo que nós seremos pressionados, que nós ficaremos perplexos, que nós seremos perseguidos, que nós ficaremos abatidos. É a dose de finitude. Isso faz parte da vida. E aí o conceito é: aceite o fato de que as dores, lutas e lutos fazem parte da vida. Não tem como viver sem isso. As dores, as lutas e os lutos, elas fazem parte da vida. E essa evitação absoluta da dor, ela nos deixa ansiosos pelo medo da chegada dessa dor. Pela surpresa quando a dor realmente chegar, porque a gente está vivendo como se ela não existisse. A gente está sendo reforçado em nossos cultos e nossa religiosidade a buscar um caminho sem dor. Mas a vida é um caminho com dor. A vida é um caminho com luta. A vida é um caminho com lutos. Nós sofremos e ficamos sofrendo enquanto a dor ainda não chega, e sofremos em dobro quando ela chega, porque não estávamos esperando que ela chegasse, mas ela chega. Porque temos vivido uma espiritualidade capenga, com muito reforçamento de esperança, e sem essa consciência, essa dose de finitude na nossa vida. O que é que diz em João 16, 32 e 33? Jesus sabia muito bem disso. Jesus diz: aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinhos. Mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo. E eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Dose de finitude é ter consciência disso. Pastor, mas isso não é acomodação não, de ficar acomodado, achando, não, isso é realismo. A gente vai fazer isso sem esperança? Não, mas a gente precisa ter consciência de que isso faz parte da vida, precisa estar preparado no sentido de estar consciente de que esses momentos chegam na vida da gente. Tenho procurado viver de uma forma que quando... Eu acho que a gente como pastor, a gente acompanha tanta desgraça, que a gente vive meio que esperando a hora que vai bater na porta. Como a gente, né, que não é pastor, que não está acompanhando, não é psicólogo, não está cuidando de gente, não está em hospital, não está no céu, está só lendo a vida pelo Instagram, não está preparado de jeito nenhum para acontecer uma desgraça. E quando a desgraça vem, ela te pega totalmente desprevenido, achando que o mundo vocês não terão aflições. Porque é esse o Jesus que a gente quer crer. Um Jesus que olha para a gente e diz: no mundo vocês não terão problemas. Eu ofereço a vocês um caminho reto, um caminho onde nada de errado vai acontecer com vocês, vocês não adoecerão, vocês não terão crises financeiras, a depressão nunca baterá a porta da sua casa, a separação jamais. Isso não é real. E não foi isso que Jesus disse. Não que a gente possa ter consciência disso. Por último, meus irmãos, o último texto, para vocês não saírem infinito demais. 2 Coríntios 4, mesmo texto que eu li, ele começa dizendo o quê? Mas temos esse tesouro em vasos, de que é o vaso? De barro. Para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não
de nós. Nós somos vasos de barro. Isso significa, sabe o quê? Que nós erramos, que nós falhamos, que nós não acertamos, que nós não temos toda a sabedoria para enfrentar todos os problemas da vida. Percebe? Tem um livro chamado Garra, ele é da Ângela. Ele diz o poder da paixão e da perseverança. E ela diz nesse livro, dentre muitas coisas, que tempo e energia são limitados. E toda pessoa bem-sucedida decide o que vai fazer em parte ao decidir o que não vai fazer. Ao dizer, eu não consigo dar conta de tudo. Eu tenho limites. Eu sou um vaso de barro. Eu não consigo carregar esse peso. Tem peso que eu não consigo carregar. Se a gente olhar o pecado original, se não é essa tentativa do homem de provar do fruto e passar a ter o conhecimento do bem e do mal, a passar a ter o conhecimento de tudo, para poder ter a vida sob controle. Mas nós somos feitos de barro. Nós somos limitados. Nós temos limite. Esse semestre, teve uma época aqui, que a gente teve o espetáculo da Páscoa, e esse ano eu voltei para o curso de psicologia. Eu estou fazendo a psicologia, né, juntou o curso com tudo que eu já fazia. E aí tem uma matéria lá, chamada EC, né, que minha coleguinha de sala aqui, a gente fez junto, e teve a primeira nota lá, foi ótimo, tirei a nota boa. Aí a segunda nota casou com a época da Páscoa. E aí eu fiz a prova assim, acreditando que eu ia conseguir ressuscitar depois, né? E aí a prova foi muito ruim. E aí eu fui pegar a prova com a professora, e aí a professora dobrou a prova assim, quando foi me entregar, olhou para mim e disse, o que foi que houve? O cabo velho desse, né? Levando uma chamada da professora, o que foi que houve? Aí eu disse, professora, eu precisava decidir se eu tirava 10 ou eu sobrevivia, e eu escolhi sobreviver. Aí ela olhou para mim e disse, muito bem, eu sei o que é isso. Aí me entregou a nota e deu certo. Não dava para eu estudar, ter uma casa, ter filho, ter a igreja, a Páscoa e ainda tirar a nota, entendeu? Não dava, porque eu sou de barro. Tempo e energia são recursos limitados. Eu não posso dizer, essa semana eu preciso de dias de 30 horas. Não existe. Só no banco tem 30 horas. A vida da gente não tem. Aquele banco que tinha 30 horas, né? É o novo. É o Unibanco, né? Que tinha 30 horas. A vida não tem 30 horas. Você não pode tomar uma decisão de pegar mais tempo. Você precisa ter esse reconhecimento. Isso eu não vou conseguir fazer. E aí, meu irmão, whatever, a nota baixa ali, entendeu? Você escolhe o que é prioridade, se apega àquilo, deixa o resto desabar. Porque você é de barro. E se você não deixar desabar lá, o que é que vai acontecer? Quem é que vai rachar? Quem é que vai se estabalar todinho? É o vaso. Se você não disser, olha, não cabe mais nada nesse vaso, se colocar, vai quebrar o vaso. A gente tem coragem de dizer isso? Não dá mais para colocar. Se colocar, vai quebrar o vaso. E os nossos vasos, eles têm tamanho diferente. Tem gente que cabe mais coisa, tem gente que cabe menos coisa. Depende do perfil de cada um, da energia que cada um tem, do perfil de cada um. Então, assim, o seu vasinho cabe quanto? Se colocar mais do que isso aqui, vai rachar e vai quebrar. E às vezes você precisa dizer não. Ou então, deixa quebrar lá, deixa quebrar. Tem que fazer escolha, não é? Eu ia fazer o quê? Eu ia deixar quebrar minha relação com meu filho? Minha relação com a minha esposa? Ia deixar quebrar o quê? A musical da Páscoa? Não, eu deixei quebrar o quê? A prova de AEC. Entendeu? De boa. De boa. De boa. Não preciso daquele 10. Não preciso. Aí tirei 10 na outra agora. Então ficou 10, 6 e 10. Entendeu? No final deu certo. No final deu certo. Entende? A gente precisa saber pedir arrego, como diz aqui no Ceará, né? A gente precisa saber bater, sabe?
Faz jiu-jitsu, né? Tem que bater, galera, tem que bater. Tem gente que não bate, aí quebra, aí precisa depois ser tratado, né? Porque não sabe aguentar o limite. Nós temos limites. E aí 2 Coríntios 12 diz o seguinte: mas ele me disse, e aí é Paulo falando, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco e reconheço minha finitude, que as coisas têm um fim, que eu tenho meus limites, que eu sou de barro, que eu não aguento tudo, é que eu sou forte. O Evangelho tem dessas coisas. Quem quiser ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, a ganhará. Quando você é forte, aí é que você é fraco, porque você está querendo ser forte. Mas quando você assume que você é barro, que você não tem controle, que você não consegue se preparar, que o seu planejamento é falho, quando você reconhece que você tem limite de tempo, de energia, e que às vezes você precisa deixar algumas coisas caírem no chão, para que você não se estraçalhe no chão, você se torna fraco. Mas é nesse momento que você se torna extremamente forte. Que o futuro venha. Que o futuro venha. E a gente vai enfrentar ele com a nossa fraqueza. Amém? Deus abençoe a gente.